do professor Ademir, do nosso grupo Produto Estrela. Sejam todos bem-vindos, né? Hoje nós vamos ter o seminário do professor Esdras Santana dos Santos, sobre o título Equação de Duff-Kempich, Representações e Aplicações. O professor Esdras é professor adjunto do Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia. Foi meu professor no meu mestrado, é muita satisfação poder apresentá-lo aqui, né? O professor Esdras graduou-se em bacharelado em Física na Universidade Federal da Bahia e também o mestrado em Física na Universidade da Bahia, com a orientação do professor Ademir, né? E fez o doutorado no IFT, o Instituto de Física Teórica da Unesp, hoje vinculado à Unesp, na época ainda era um instituto desvinculado. Não, já era vinculado à Unesp. Já era da Unesp, né? Então, o professor Esdras também tem experiência em estágios pós-doutoral no Instituto de Física Teórica, na Universidade de Alberta, no Canadá, e tem uma grande experiência na área de teoria de campos, com ênfase nesse formalismo de Duff-Kempich, principalmente no contexto da covariância galileana, né, que é um pouco que ele vai falar hoje também. Professor Esdras, seja muito bem-vindo. Acho que o professor Ademir também tem algumas palavras para falar para o professor Esdras, então fique à vontade, professor Ademir. Esdras, seja bem-vindo aqui no seminário. Uma satisfação enorme. Fizemos várias coisas juntas, alguns trabalhos, a dissertação do Esdras de mestrado, foi quase uma tese de doutorado, considero, pela relevância, inclusive, de solução de alguns problemas que estavam bem abertos e etc., e que o Esdras montou a trilha ali, não é? E deu uma contribuição bastante razoável. As publicações e etc. acabaram saindo, depois ele foi para o IFT. A gente sempre se vê em Salvador. Tem um tempo que a gente já não está fazendo muitas coisas juntas, mas a ideia é ver se retoma, não é, Esdras? Com certeza. Que é uma animação danada. Tem muita coisa em comum, assim, de trabalho, de perspectiva de mundo, de como fazer ciência mesmo, a reflexão, fazer as coisas, interagir de modo consistente. Enfim, é uma satisfação aqui, viu, Esdras? Sinta-se em casa. Como eu me sinto quando vou sempre para Salvador, no Instituto, mando um abraço para todo mundo. Estava falando do Rivelino. O Rivelino foi meu estudante de iniciação científica, não acredita? Ele novinho, assim, eu orientei ele com o Blanco, porque não trabalhava na área de física. Ele me procurou, falou, eu não trabalho na área de física e matemática, de física atômica molecular, mas poderia pensar num trabalho teórico, tá? Enfim, acabamos... Eu lembro que foi com o Blanco. Rivelino também muito ativo, assim, muito ativo, muito interessante. Rivelino é um bom nome para pedir para dar um seminário aqui, né? Verdade. Seria interessante, né? Ele vai ficar na Suécia até quando, hein, Esdras? Eu acredito que até o fim do ano, início do ano que vem. Ele vai passar um ano. Converse com você, quando for. Certo. De repente ele pode até dar de lá mesmo, né? É claro, sim, de lá e aqui é irrelevante. O mundo é uma aldeia. Exato. Uma pracinha. Muito bom. Bom seminário, Esdras. Certamente vai ser bom, com certeza. Tá bom. Ok. Muito obrigado aí pelas saudações, né? Agradecer pelo convite, né? Que é sempre bom ter chamado, porque você se motiva a arrumar, organizar de novo as ideias, né? E tentar até se desafiar para novas perguntas, né? Então isso é sempre bom. Muito obrigado pelo convite aí, Ademir e Eduardo, né? Lembrando que, Eduardo fez mestrado aqui, né? Eu orientei, então
É um prazer reencontrá-lo. Espero que a gente retome algumas atividades de trabalho com a Ademir. Parece que vai, né, Ademir? Então, tomara que tudo dê certo. A gente pode trabalhar aí. E o Ademir é esse, como os meninos brincam aí, o mestre dos magos aí, né? Fui meu orientador de mestrado. Eu tenho mais cabelo branco que ele, mas eu fui o estudante. E foi um trabalho muito interessante, do qual eu me orgulho muito. E até hoje é uma das linhas de trabalho, né? Eu sempre estou mexendo com colérias galileano, a equação de Duffinger galileano, né? E a gente, né, acabou dando resultados, publicamos várias coisas, fizemos várias coisas juntas. E espero que agora a gente retome, né? Temos um tempo sem mexer em coisas em conjunto. Esperamos que agora a gente consiga retomar aí, com o Eduardo fazendo a ponte aí, né? E vamos lá, né? Então, eu vou hoje falar sobre a equação de Duffinger, né? Eu vou centrar a minha argumentação na equação de Duffinger usual, relativística, e ao final eu vou fazer umas ponderações sobre a DKP não relativística ou a DKP galileana, né? Então, ou seja, essas informações já estão aí na tela, né? Então, só queria mostrar aqui para vocês o grupo. Não sei se eu posso chamar assim de um grupo, que a gente não acaba não se reunindo todo mundo, né? Então, algumas pessoas eu trabalho mais esporadicamente, outras mais diretamente, outras que estão em andamento, mas estão distantes, né? Porque é outro estado, por exemplo, o Luciano, aqui da UFBA, a gente não trabalha sistematicamente, mas a gente sempre encontra coisas para fazer, ele trabalha mais com física hadrônica agora, né? O Ignácio Gomes, ele está aí na reunião, se não me engano, ele é argentino, faz pós-doc aqui com o Ernesto, na área de estatística, e a gente começou a se entender para fazer uns trabalhos ligados a DKP, inclusive aplicado a potenciais deformados, inclusive co-orientando eu e ele juntos o estudante Olavo, né? Então está aí o Ignácio, que também se pretende continuar a colaboração, tem o Belite do Espírito Santo, que a gente vem desenvolvendo desde 2018, né? Algumas coisas, né, obviamente distante, né? O Eduardo da Paraíba também, que a gente desenvolveu juntos. O Ademir, que é retomada, na verdade, né, Ademir? Então, é uma colaboração que eu gostaria muito que a gente retomasse. E tem muita coisa em comum, como ele falou. Tem o Mark Montenegro e Alberto, que a gente vem sempre desenvolvendo. Eu passei um ano lá em 2018, a gente renovou vários trabalhos. E o Olavo, que é o mestrando, que eu acabei de citar, que vai defender provavelmente dia 2, e desenvolveu um trabalho, inclusive, envolvendo o DKP também, em duas dimensões, aplicados a potenciais oscilantes, né? E acabou de publicar um trabalhozinho, né? Trabalhozinho no bom sentido. Então, o Olavo deve estar na reunião, pelo que eu vi aí, é o Olavo Abla, né? E o Ícaro Cruz, na estudante de iniciação, que vai retomando agora, o segundo ano, e o Heitor também, a iniciação começou agora, né? Então, são essas pessoas que, assim, que de alguma forma, direto ou indiretamente, eu acabo trabalhando. Bom, o que eu vou falar hoje, eu fiz uma listinha aqui, o uso da teoria DKP, em linhas gerais, onde ela está sendo aplicada, né, as motivações, por que as pessoas procuram estudar via, né, esse formalismo DKP, apresentar uma proposta de equação para espinhos arbitrários, que é a proposta do Mesawa, de onde a gente pode retirar a equação DKP, as propriedades, etc. E outras equações também, como a de Dirac, por exemplo, né? Depois falarei sobre as representações em dimensões arbitrárias, né? O DKP para dimensões 2, 3, 4, 5, N dimensões, que é um trabalho que a gente fez. Aplicações, né, dessas representações aí em dimensão 3 e dimensão 4, aí envolvendo geração de massa topológica, quebra-simetria de Lorentz e tal. E, por fim, falarei sobre a equação DKP galileana, né? Bom, então é isso. Sobre o uso da teoria DKP, ela tem sido usada em
variados campos. Na mecânica quântica, você pode abrir aí na internet, você vai ver trabalhos ligados à interação do campo magnético em 2 e 3 dimensões, osciladores variados, potenciais variados, como de Hutton, Cusp, Wood-Saxion, São Degrau, etc., espaço de fase, e o professor Davi mesmo fez trabalhos ligados ao espaço de fase, efeitos Aharonov-Bohm, Aharonov-Keshe, e vários outros que eu estou omitindo aqui por contenção do espaço. Em teoria de campos, tem sido amplamente utilizada também, né, em espalhamentos, cromodinâmica, o Gribov publicou um artigo há um tempo, estuda a matriz S, causalidade, condições de Bose-Einstein, muitos desses trabalhos ligados ao grupo Pimentel, Casana no Pimentel no FT, o Casana no Maranhão, o Leonardo no Paraná, né? Espaços curvos, quebra-simetria de Lorentz, que a gente acabou publicando em 2018, e aí espaço-tempo de Riemann-Cartan, aí Pimentel também, variância conforme, variedade de Lira, teoria de representações, né, construção dessas representações, na eletrodinâmica escalar, campos térmicos, tensões de efeitos Casimir, que o pessoal de Brasília, o professor Sérgio Ulloa, né? Enfim, na teoria de campos tem bem mais que isso, eu só estou listando alguns. E tem também uma terceira área, que é a covariância galileana, que aqui eu tenho que falar, porque um dos pais da criança está na sala, né, que é o professor Ademir. Então, a equação DKP, na sua versão não relativística, chamada DKP galileana, foi formulada, né, e vem sendo usada nessas áreas todas aí, em aplicação a osciladores, né, harmônicos, na presença de campo magnético, no caso do Olavo, que publicou agora, a formulação de Baba, né, que o professor Ademir é um autor, né, é uma formulação alternativa, que é em primeira ordem também, só que ela usa outros princípios, guias, né? E, inclusive, ela tem extensões para spins mais altos e com uma espécie de espectro de massa, né? Ela tem umas diferenças da DKP quando se trata de spins muito altos. Mas a gente fez a formulação covariante de Galilei, a quantização do campo escalar, né? Foi um estudante de mestrado da UFA, do Flávio, formulação de projetores, que são similar ao caso relativístico, né? Projetores para delimitar os setores da teoria, acoplamentos mínimo e não mínimo, teoria de representações, geração de massa topológica, que a gente fez recente, condensação de Bose-Einstein também, teoria de campo, estruturas simpléticas, daí o professor Ademir, né, também participando. Lembrando que, nesse caso aí da covariância galileana, eu vou falar mais tarde, tem uma equação, que é a equação DKP escalar, né, para o setor escalar, que o professor Ademir, eu diria que é o pai da criança, porque quando eu estava fazendo mestrado, ele me trouxe essa equação do bolso, né? E disse, olha, dê uma testada nessa equação aí, que deve funcionar. E aí eu fui testar, checar tudo, e funcionou de fato. Então, depois a gente publicou todo mundo junto, mas eu diria que é a minha interpretação, a Ademir pode me corrigir depois, que ele é o pai da DKP escalar galileana, né? Se tiver que pagar pensão, é com ele. Então, feito isso, tem outras aplicações que, obviamente, eu estou sendo omisso e eu peço desculpas se não citei alguém que você conhece ou áreas que você lembre agora. As pessoas aqui no Brasil são várias, né? O professor Ademir, o professor Sérgio, o professor da Viviana, aqui em Salvador, o Luciano, eu. O professor Gadelha também participou na conexão de Bose-Einstein galileana, o pessoal de Guaratinguetá, Antônio Castro e o Benito, e o professor Casana está no Maranhão, né? O Benito também está lá agora. E assim por diante, tem uma certa quantidade de pessoas no Brasil que ou mexem sistematicamente com isso, ou volta e meia acabam trabalhando com DKP também. Bom, posso ter esquecido alguém, mas me desculpe. Então, quais são as motivações? Por que as pessoas preocupam-se em estudar a teoria DKP, né? Bom, a primeira motivação, que eu diria que ela é uma equação linear parecida ou similar de Dirac, certo? E por ser linear, mais derivadas, é uma equação que
é alternativa à formulação de segunda ordem, que é Klein-Gordon, enfim, a equação de onda usual para os diversos campos, né? Então, por ser a equação linear, ela tem suas particularidades. Então, uma das derivadas é substituída por uma matriz, essas matrizes vão obedecer a uma regra de combinação entre si, que é essa álgebra que você está vendo aí, a terceira equação, chamada álgebra de Duffin-Kemmer-Petiot. Na verdade, a pronúncia seria Duffin-Kemmer-Petiot, né? Aí a gente acaba portuguesando Duffin-Kemmer-Petiot, ou Petiot. Então, aí está a lagrangiana dela, certo? Da teoria. E se vê aí o potencial, usando a Lagrange, obviamente, obtém essa equação, o potencial pode ser variado, vou falar um pouco depois. Então, essa equação foi proposta por 3 pessoas, não necessariamente ao mesmo tempo, mas depois os 3 foram convergindo para uma paternidade, né? Então, é o Petiot, né, que publicou o trabalho na Academia Belga, o Duffin, né, e o Kemmer, que publicou na Royal Society. E é muito falado Kemmer, né? Então, às vezes, tem livros que citam apenas a equação de Kemmer, mas, sendo justo, os 3 construíram e, digamos, seriam os responsáveis pela proposta inicial da equação. É claro que desdobramentos, aí tem um monte de gente que vai entrando também para melhorar, sugerir, etc. Bom, essa é a equação, a motivação a primeira é uma equação linear. Por que é a motivação? Porque a equação de Dirac, ela surge para resolver um problema da densidade de probabilidade da equação de Klein-Gordon. E aí Dirac propõe a equação linear nas derivadas para tentar resolver esse problema. Resolve, carrega nessa equação o spin e dá as constantes de estruturas corretas e com grau de precisão. Então, a equação de Dirac faz um grande sucesso para descrever o elétron. E aí, nesse bojo, nessa mesma linha, vai surgir perguntas. Será que outras partículas também? Então, aí é que vem a proposta de Kemmer, Petiot e Duffin, que é tentar descrever também bósons, né? Nesse caso aqui, bósons escalares, spin 0, e bósons vetoriais, spin 1, via uma equação linear, certo? A lá Dirac. A lá, mas com outra álgebra, com outras matrizes, etc. Ok. A segunda motivação é que essa equação ela trata naturalmente, dentro de uma mesma estrutura e de forma unificada, os campos escalar e vetorial, né? Então, dentro do campo, ele teria 2 setores, um setor escalar e vetorial. Para você acionar um deles, você teria que usar projetores, os operadores que você atua no campo e seleciona aquele setor. Então, esse P que você vê em cima da tela aí seria o chamado seletor, né, o projetor do setor escalar, que ao atuar na equação, utilizando as combinações que ele tem com as matrizes, você chega nessa equação que você está vendo aí, onde Pψ seria o campo escalar, né? O Pψ transforma o Psi geral apenas no setor escalar. E o Rmi é um projetor que vai fazer com que o campo Psi geral se transforme no Rmi Psi, que é apenas a parte vetorial. Como é que a gente sabe disso? Bom, tem várias maneiras. Uma delas é você supor a transformação de Lorentz. Você está vendo a transformação infinitesimal, onde ômega são parâmetros infinitesimais. E ao fazer o P atuar sobre esse Upsi, você vai ver que vai dar Pψ, ou seja, o P vai destruir esse setor onde tem um comutador, né, entre as matrizes, que é o setor de spin. Então, o Pψ é um escalar. E o Rmi, aplicado no Psi, vale mostrar uma transformação do tipo vetorial. Então, isso, por si só, já mostra que eles dois são projetores do setor escalar da teoria. Você pode encontrar maiores detalhes e tal nesse artigo embaixo do Lunardi e Pimentel, Teixeira e Volverde. Bom, os operadores, obviamente, eles não atuam transparente com a matriz, eles têm combinações. Então, as combinações, para você obter, você tem que defini-las. Então, eles são definidos em termos das matrizes dessa forma, e possui essa álgebra toda aí, né? E de forma que, quando você atuar, você vai fazer ele comutar com as matrizes de acordo com essa álgebra. Então, é só para você ver como é que eles são construídos, através das próprias matrizes, que são as ferramentas da teoria. Bom, a outra motivação é que a formulação, a equação, carrega a informação do spin da partícula
nela mesma. Portanto, se você for tratar um problema de mecânica quântica, às vezes, e você quiser introduzir o spin, muitas vezes as pessoas tratam o problema como uma função de onda usual e colocam o spin, às vezes, como um postulado. Então, isso, digamos assim, não é que está errado, mas, digamos, empobrece, né? A equação da capela já carrega o spin, então ajuda nesse sentido. Então, e você, como você vê esse spin, você constrói o que é usual no teoria de campo. Você constrói o vetor de Pauli-Lubanski, por exemplo, que está aí, tem um M, momento angular generalizado, com o setor usual e mais o spin, que é esse F mínimo. Quando você contrai, dá os autovalores para o setor escalar e vetorial. Se for para o setor escalar, dá zero, esse S mais 1. Se for o vetorial, dá 2, né? 1 vezes 1 mais 1. Então, essa é uma motivação. A outra é que ele admite diversos, a equação, né? A formulação admite diversos tipos de acoplamentos. Então, você tem aí acoplamentos escalares, esses dois primeiros, você tem o acoplamento vetorial, que é esse beta-mi, j-mi aí. Tem outro tipo de acoplamento vetorial. Tem acoplamentos tensoriais, desse sigma mini, né, contraído com o F, e outro também aqui do lado. Então, essa diversidade de acoplamentos é também uma riqueza da formulação que ele ajuda a propor, né, novas interações a partir desses acoplamentos. Então, isso também é um fator que enriquece a teoria. Você pode ler sobre esses acoplamentos nesse artigo aí do Guertin. Ok. Feito isso, digamos, sabendo um pouco dessas motivações, que devem existir outras, eu apenas listei essas, nós temos também, melhor, agora gostaríamos de nos perguntar, né, se existe uma equação linear para spins arbitrários, né, para campos de spins arbitrários. Então, vamos ver. Né? O Meval é quem faz essa proposta, aí está nesse livro dele aí embaixo. Então, qual é a proposta? Ele vai supor uma equação linear em um campo geral, né, de spin arbitrário desse tipo aí. Né? Em princípio, a gente não precisa imaginar que seja DKP, é uma equação geral. É onde essas matrizes, né, vão ter dimensões gerais também, somando N por N, e o campo também. Então, obviamente que essas equações, por serem lineares, elas ainda não representam a relação de dispersão que a gente conhece, que é a, digamos assim, a representação da equação de Klein-Gordon, né? Então, é preciso que a gente aplique um operador com derivadas, etc., nessa equação primeira, para que a gente consiga reproduzir a equação de Klein-Gordon, que é essa última equação aí. Então, esse operador D, dependendo das derivadas, quando ele atuar nessa equação linear geral, deve reproduzir, independente de quem seja o campo, né? Deve reproduzir a equação de Klein-Gordon. Okay? Então, essa é a proposta de Umezawa. Ok? Aí, com isso, agora a gente vai perguntar quem é esse operador D. Então, o operador D, supõe-se ele geral também, observe que é uma série infinita de vai aumentando as derivadas, né? Tem um termo alfa, que é sem derivadas, e outro de uma derivada, duas derivadas, assim sucessivamente, certo? E ele vai atuar lá naquela equação. Esses coeficientes são tensores a serem determinados a depender do campo. Então, o que o Mezawa mostra lá é que essa série vai ser truncada, obviamente, porque você não vai ter uma série infinita de derivadas atuando em uma que é na equação linear e dando uma equação de segunda ordem, que é a de Klein-Gordon. Klein-Gordon Fock, né, para ser bem justo. Então, ele mostra que o termo de corte vai ser quando esse Lzinho que você está vendo aí, que é o índice do índice, né, ele foi igual a 2 vezes o spin. Ou seja, o número de derivadas, né, foi igual ao dobro do spin. Aí, quando isso ocorre, a série é cortada, ou seja, aquele termo ali é zero e dali em diante também. Então, com isso, a gente tem um critério para cortar a série, que é o spin da partícula. Okay? Então, vamos fazer uns testes. Vamos supor que a série que corte no L igual a 1, ou seja, no segundo termo aí. Se L for igual a 1, eu só tenho esse primeiro e o segundo termo. Isso quer dizer que L igual a 2S, S igual a meio. Né? Então, ó, agora você vê, quando S for igual a meio, ou L igual a 1, só sobra esses dois primeiros termos. Quando você aplicar,
você deve reproduzir com a engorda. E daí você tira essas relações e delas, substituindo uma nas outras, você obtém nada mais, nada menos do que a álgebra das matrizes, né, da equação da partícula spin-meio, ou seja, da equação de Dirac. Então, esses beta-mi aí seriam as matrizes de Dirac que obedecem à álgebra de Clifford. Então, isso ocorre porque a gente tomou o spin-meio e a série foi cortada naquele ponto ali. Se por acaso nós tivermos o spin igual a 1, a série vai ser cortada no terceiro termo, né? Que é L igual a 2, então 2S igual a 2, S igual a 1. Então, aí, dessa forma, você aplica de novo, compara, obtém essas relações, e dessas relações você conclui esta álgebra que você está vendo aí, a última equação. Esta é a álgebra para campos de spin 1, né? Ou seja, a álgebra do campo de DKP, a álgebra das matrizes, né? DKP. Ela também vale para spin 0, ok? Tem uma argumentação, você pode pensar que você obtém elas a partir de Dirac, na soma e subtração, né, dos spins, então vale para spin 0 e spin 1. Então, nós podemos dizer que a equação de DKP, ela tem matrizes que obedecem a essa álgebra por essa justificativa aí. Daí em diante, você vai obtendo álgebras para spins mais altos, 3 meios, 2, assim por diante. Então, o que se conclui é que o spin da partícula é que determina a álgebra das matrizes. Certo? Então, quando a gente olha para a álgebra, ela é daquele jeito, né, por causa do spin. Né? Seguindo agora, vou falar sobre já que a gente tem uma ideia de como construir, né, as equações de primeira ordem, a partir de uma equação geral, e obtendo as álgebras, etc. A gente agora se pergunta como construir as dimensões, melhor, as representações, né? E essas representações dependem também das dimensões do espaço-tempo, né? Então, a ideia é mostrar explicitamente isso aqui. Então, antes disso, deixa eu fazer uma discussão sobre o que se espera. Existe uma tabela, né, já calculada por um tempão atrás, o Kemer publicou em 43, e depois o Corson, no livro dele, também mostra uma tabela, só que é menor, só vai até a dimensão 6. Kemer publica até a dimensão 7. Então, nessa tabela, você tem o seguinte: as diversas ordens de representações para as diversas dimensões do espaço-tempo. Então, esses uns aí que você vê são todos representações unidimensionais sem significado físico. Tá? Então, vamos começar da dimensão 2. Na dimensão 2, você tem uma sem significado físico, que é a dimensão 1, ordem 1, e outra de ordem 3. Né? Mas aí você se pergunta, ora, se a teoria DKP ela tem dois setores, escalar e vetorial, você se pergunta, então, qual é a ordem da representação do setor escalar e do vetorial, já que você só tem uma ordem aí, que é a 3 por 3, né? Aí eu vou explicar daqui a pouco. Só aguardo um minutinho. Antes disso, só esclarecendo, né? Como é que esses números se comparam? Esse NE aí é o número de elementos linearmente dependentes da álgebra. Então, como é que se obtém, como é que relaciona ele com esses outros números? Então, por exemplo, na linha onde tem n é igual a 10, você vai ver que tem representações de ordem 1 e 3. Isso é porque o 10 é igual a 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado, certo? E assim por diante. A 35 seria 1 ao quadrado, 4 ao quadrado, 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, dando 35 e assim sucessivamente. Então, as coisas estão relacionadas. Então, voltando à questão da dimensão 2, que é o fato de você ter uma única ordem, né, para dois setores. É porque em 1 mais 1, ou seja, dimensão 2 do espaço de Minkowski, a equação DKP, escalar e vetorial são equivalentes. Ou seja, a representação que você tem para o setor escalar e para o setor vetorial, por uma transformação de sinalidade, uma vai na outra. Certo? Então, é como se o campo vetorial e o escalar fossem a mesma coisa. Certo? Eu quero dizer isso, precisaria ser um pouco mais claro, porque o campo vetorial, você teria o AMI, né? Ele tem duas componentes, seria o A1 e o A0, certo? E mais uma outra
um outro componente. Enquanto o vetorial, também, o escalar, teria também uma componente que seria a derivada temporal e a outra derivada espacial e a outra que seria o próprio campo escalar. Então, no fundo, são equivalentes, completamente equivalentes. Então, em 1 mais 1, a representação vetorial e a escalar são equivalentes, por isso que só aparece uma ali. Em dimensão 3, ou seja, 2 mais 1, você vai observar que aparece 1, 4 e 3, 3. 1 sem significado, 4 é a representação escalar, e esse 3, 3, você fala assim, o que é esse 3, 3? São duas representações, 3 por 3, chamadas de representações gêmeas, certo? O que são representações gêmeas? Seriam um conjunto de 3 matrizes e outro conjunto de 3 matrizes. Eles são iguais, exceto por uma matriz que troca o sinal, certo? Isso é que é uma representação gêmea. Essas duas representações gêmeas, quando você usa, você monta duas equações de DKP e aí você descreve o campo vetorial em 2 mais 1. Depois, eu manipulando isso, eu mostrei no artigo, que você pode combinar as duas e criar uma representação 6 por 6, certo? Que não é irredutível, é uma combinação dessas duas gêmeas e que descreve todas as equações completas do campo sem maiores problemas, certo? Então, você pode escolher ou trabalhar com duas gêmeas ou trabalhar com uma 6 por 6, é completamente equivalente. Depois você vai para a dimensão 4, onde você vai ter representações 1, 5 e 10, certo? Que é uma tem significado físico, a 5 é escalar e a 10 é vetorial. Então é tudo limpinho aí em 4, né? D igual a 4. Em D igual a 5, você vai ter 1, 6, 15, aí é escalar e vetorial. E essa 10, 10 são duas gêmeas, 10 por 10, que é, o que é isso, né? Eu também não sabia direito, ainda estou me convencendo, mas eu já abri a continha e verifiquei que ela representa um campo tensorial, ou seja, um tensor de segunda ordem, certo? Que quando você combina pode dar uma representação 20 por 20, se quiser. E dá tudo certinho, bonitinho. Fica uma equação tipo proca, não para um campo vetorial, mas um campo tensorial. Bom, aí em 6 você vai ver de novo escalar vetorial, e essa 35, que eu diria literalmente, eu não sei exatamente o que ela está significando, provavelmente tensorial também, mas eu ainda não como eu não obtive ela explicitamente, eu não consegui esclarecer o significado físico. Depois em 7 vai aparecer mais coisas ainda, certo? Depois eu vou voltar sobre essa tabela quando eu falar da fórmula utilizando a matriz de Dirac. Então, o que você está observando é que as representações estão previstas aí para diversas dimensões. E cada vez que você aumenta a dimensão, as representações também vão ficando cada vez mais cavalares, né? Então, esses artigos e livros embaixo você pode dar uma conferida. É um artigo muito bom esse de Kemmer, por exemplo, né? Que esclarece várias coisas. Bom, então, como é que a gente obtém as representações, né? Agora, especificamente da equação DKP escalar. Então, o que eu faço? É mais ou menos conhecido isso para 3 mais 1. Então, para n mais 1, é uma extensão praticamente direta. Então, a gente escreve essa dupla de equações, e com essas equações aí, você substituindo a outra, você obtém Klein-Gordon. Portanto, essas equações são, na verdade, o campo de Klein-Gordon, esse Pc sendo o campo escalar. Então, dessas duas primeiras, aí a gente arruma ela na forma matricial, e aí você obtém essa é, digamos assim, a representação DKP escalar para um espaço de n mais 1 dimensões, certo? O beta 0, por exemplo, só teria não nulo, o termo 1, n mais 2, e o termo n mais 2, 1, né? E assim por diante. Só para você visualizar isso em dimensões baixas, né? Então, bom, antes disso, deixa eu só dizer, o campo seria dado dessa forma, ok? Observe que tem a massa lá dentro, né? Para combinar com a equação e corrigir dimensão. E quando você faz isso, a gente pega aquelas representações gerais lá, então vai obter, por exemplo, no caso de 1 mais 1, essas são as representações. No caso de 2 mais 1, essa segunda linha aí, e o campo aí do lado. No caso de 3 mais 1, que é aquelas... aliás, não, desculpe. 3 mais 1 escalar, é isso daí. Certo? E daí por diante você vai ampliando suas matrizes e a dimensão do espaço. Certo? Então, digamos, no caso escalar,
Isso é mais ou menos prático de se fazer, né? Se você estivesse falando de um campo escalar sem massa, né? Então, como ficaria a equação da DKP? Aí alguém fala, se a equação da DKP é I beta mi del mi menos EM, então você vai zerar o M e você obtém a equação da DKP sem massa. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque, como você ouviu falar nesse instante, tem uma massa lá dentro do campo. Então, se você zerar a massa aqui, você está zerando indiretamente dentro do campo também. Então, você vai obter uma equação que não vai ter sentido físico. Então, o ideal é você voltar para aquele conjunto de equações de onde eu construí as matrizes. E lá, você zera a massa. Aí você reconstrói. Portanto, as representações são as mesmas, só que no lugar da massa, você vai colocar essa matriz gama aí. Certo? Essa matriz gama vai representar a sua, vamos chamar assim, de massa, ok? Ela é dada com essa álgebra, ela obedece a essa álgebra e explicitamente ela pode ser escrita assim como eu estou colocando aí na última equação, certo? E o campo, vou só voltar aqui uma transparência, duas, o campo seria esse aqui mesmo, só que no lugar da massa você faz igual a 1. Bota n igual a 1 aqui, você tira essa massa, digamos. Esse seria o campo sem massa e essa seria a equação DKP sem massa, ok? Quando você abrir, você vai obter, no caso de escalar, a equação de Klein-Gordon-Fock sem massa, né? Isso para 3 mais 1 foi mostrado pelo Harishchandra, né? Aí eu estou mostrando para N mais 1. No caso vetorial, o que a gente faz? Vamos seguir um procedimento parecido, porém as equações mudam. Então, no caso N mais 1 vetorial, eu vou pegar a equação de Proctor em N mais 1 dimensões, que seriam essas daí usuais, né? Só que esses índices variarão de 0 a N, né? Então, o tensor G aí, ele vai ter esse número de equações, N mais 1 sobre 2. E a outra equação tem 5, tem N mais 1 somente. Ok? Então, é dessas equações que, bom, o total de equações é esse N mais 1, N mais 2 sobre 2 lá em cima está escrito. Então, dessas equações a gente arruma na forma DKP linear e obtemos as representações. Ok? Então, dessa maneira, a gente vai obter as representações, mas antes de falar das representações, deixa eu explicar, não é um truque, mas é uma maneira de você fazer uma previsão de quantos componentes terá seu campo e, portanto, qual é a ordem das matrizes que você espera obter. Então, vamos lá. Vamos pegar o caso de 3 mais 1, que o campo DKP ele vai ter vamos dizer que ele é o campo elétrico, depois o campo magnético, depois a massa vezes o AMI. Então, são 10 componentes, certo? Então, seguindo a inspiração desse caso, vamos para o caso de D igual a 2. Em D igual a 2, ele é uma dimensão espacial e uma temporal. Então, nessa uma espacial, o campo elétrico ele tem uma dimensão só, certo? E o campo magnético não existe em uma dimensão espacial, então ele é zero. E o AMI teria duas componentes, igual a 0 e igual a 1. Então, o número de componentes que sobra lá vão ser 3. Portanto, o PC tem dimensão 3, né? 3 componentes. E as suas matrizes serão 3 por 3, conforme aquela tabela lá. Ok? Em D igual a 3, ou seja, 2 mais 1, duas dimensões espaciais, né? Então, o campo elétrico tem duas, o campo magnético tem uma só, e vamos chamar assim o BZ, se você quiser, certo? E o AMI terá 3. Então, o total é 6. Então, as suas representações serão 6 por 6. Okay? Em D igual a 4, o campo elétrico é 3, o campo magnético é 3 também, conhecido, e o AMI é 4. Então, dando 10, representações 10 por 10. Em D igual a 5, 6 e diante, vai começando a ficar um pouco complicado. Por quê? Porque em D igual a 5 é igual a 4 mais 1. 4 espaciais. Então, o campo elétrico tem 4 dimensões espaciais, ou 4 componentes. Já o campo magnético, em 4 dimensões espaciais, ele não tem 4. Ele tem 6 componentes. Ele é um tensor, certo? Então, o campo magnético em 4 dimensões espaciais, ele é um tensor de 6 componentes. Então, mudou. Né? E o AMI é 5. Então, somando dá 15. Certo? Então, para a dimensão 5, a representação de DKP tem 15 componentes no campo e representações 15 por 15. E em 6,
o que vai mudar além do que você já sabe, o campo elétrico e o AMI é previsível, mas o B vai ter 10 componentes. Ele também será um tensor, certo? Ele terá 10 componentes. Se você pensar no D, digamos, no rotacional, digamos assim, né? Você vai entender por que vai aparecer essas novas componentes no B. Enfim, segue sempre essa ideia do E, B e M, A, Mi, que você vai construir. Só que você vai precisar lembrar dessas coisinhas, esses detalhes aí. Então, essa tabela eu fiz para entender por que essas representações vão mudando assim tanto, né? Então, esses números estão todos naquela tabela lá. Ok? Então, daí agora a gente pergunta, então quais são as representações? Ok, então aí está. A dimensão 2, por exemplo, essa primeira linha, caso vetorial, como eu falei, em D igual a 2, 1 mais 1, a representação vetorial, que é essa que você está vendo aí, é, digamos, equivalente ao caso escalar. Portanto, aquela representação escalar que eu mostrei nesse instante, ela é por uma transformação de similaridade igual a essa daí. Portanto, são equivalentes. Por isso que é 3 por 3 e 3 por 3. Mas, de qualquer forma, aí está a vetorial. No caso da vetorial para D igual a 3, é essa segunda linha aí, que é a 6 por 6 que eu falei, que é a combinação de duas gêmeas. Certo? No caso de D igual a 4, você tem essas que são amplamente conhecidas aí, né, na literatura que todo mundo usa. Certo? Por sinal, você está vendo aí que são 10 por 10. Aí você pensa, mas você resolveu fazer isso do nada? Então, por uma razão até didática. É o seguinte, se você abrir na literatura vários trabalhos que as pessoas atacam problemas como potenciais e outros, em 1 mais 1 e 2 mais 1, usando o DKP, você vai observar que as pessoas vão atacar o problema em 1 mais 1 e parte da equação DKP é de 3 mais 1. Entendeu? Eles usam essa representação 10 por 10, quando a representação que deveria começar o problema já direto era 3 por 3, ou no máximo 6 por 6. Então ele começa a dar 10 por 10. Aí ele vai zerar uma série de componentes, para aí depois começar o problema, entendeu? Porque ele começou com a DKP, com a representação que não é a melhor, porque ele está começando a dimensão alta. Ele vai tratar um problema de dimensão mais baixa. Então, por isso que as representações de D igual a 2, D igual a 3 e tal, são úteis, porque você não precisa sempre ter que usar a representação 10 por 10, que é da dimensão 4, 3 mais 1. Entendeu? Então, por isso que a gente foi em busca dessas representações e outras mais. Ok, então até D igual a 4, você está vendo aí, você pergunta, e D igual a 5 em diante, como é que faz com aquele B de 6 componentes, 10 componentes? Então, aqui está uma forma geral, certo? Claro que você vai olhar, nem tudo fica claro olhando para isso aí. Então, o beta 0 é simples, dá para ver quem é ele, né? Mas o beta A, que vai de 1 até N, não é tão simples. Então, tem uma maneira de calcular esse MA e esse VA que a gente colocou nesse artigo aí, 2019, onde a gente bota um truque lá, um truque não, um método de você calcular mesmo quem é. O VA é simples, é uma matriz, é um vetor, mas o MA é uma matriz que vai depender você vai ter que fazer umas permutações de maneira bem organizadinha para poder sair tudo certinho. Então, de qualquer forma, você vai obter, a partir do momento que você define quem é a dimensão, você define quem é um A, o A igual a 1, por exemplo, ou a 2, você vai calcula o MA1, M1, M2, M3, etc. Então, aí você calcula todos os M, calcula todos os betas, e você tem a representação para uma dimensão qualquer, certo? E o campo segue esse mesmo procedimento, campo elétrico, magnético, e o A, Mi, né? Eu não botei o Mi ali, e o MΦ, que é a última componente, ou A0, como você queira, certo? Sendo que para N mais 1, né, isso cresce para incluir as novas componentes do campo elétrico, magnético, etc. Né? Bom, então, aí está a representação de N mais 1, certo? Para o setor vetorial da teoria. Okay? Aí vocês perguntam, ora, e o caso não massivo serve também as mesmas representações. Só vai entrar aquela matriz gama nova lá no lugar da massa e tal. Ok. Aí agora que eu vou falar do caso massa nula, também vetorial, né? Aí tem uma matriz gama nova que entra no lugar da massa, certo?
as matrizes e os gamas obedecem a mesma álgebra de anteriormente, e o gama agora vai ter uma diagonal, exceto nos n mais 1 termos da diagonal finais. Dessa maneira, você vai reproduzir quem, né, nessa equação? Né? Reproduz a equação de Maxwell, sendo bem sincero aí, certo? Então, se você abrir essas representações aí em 3 mais 1, por exemplo, e colocar o gama e tal, você vai obter a equação de Maxwell. Então, é DKP massa nula vetorial, certo? Só para ficar claro que massa nula não foge, não está fora. DKP inclui também massa nula, certo? O Chandra faz para 3 mais 1, você vê aí, certo? É o mesmo artigo anterior. Bom, aí agora discutir rapidamente o seguinte. Tem essa maneira que eu estou mostrando de obter as representações e, de fato, se obtém todas. Agora, existe um outro caminho, que é você usando as matrizes de Dirac, né? Combinando as matrizes de Dirac, fazendo esse produto aí que você vê nessa faixa azul em cima da tela, produto externo com gama-mi mais o gama-mi produto externo com 1, né? Isso multiplicado por meio, isso é igual às matrizes de DKP, ok? Aí a pergunta, primeiro, essa forma vale de fato? Tal? Bom, teoricamente você mostra que elas obedecem à equação DKP quando você substitui lá. Ok. Mas falando explicitamente das representações, você consegue reproduzir? Essa é uma questão prática importante também, né? Então, em D igual a 2, sim, você está vendo aí, ó, está vendo 1, 3, né? Sendo que D igual a 2, o 3 vale para escalar o vetorial, porque são equivalentes, como eu falei. Em D igual a 3, você vai ver que vai ter esse 1 aí e a vetorial, que são as gêmeas, 3, 3. Ok, e aí fica essa interrogação no escalar. Aí, por que interrogação? Porque eu peguei a matriz de Dirac para 2 mais 1. Quem são as matrizes de Dirac 2 mais 1? São matriz de Pauli, que é 2 por 2. Quando você faz esse produto aí, dá uma matriz de 4 por 4. Quando você quebra essas matrizes para fazer as irredutíveis, você vai obter uma de 1 e uma de 3, certo? E a gêmea é só trocar o sinal de uma delas, é automático. E não obtém escalar. Você fala, poxa, então essa forma não obtém a representação escalar DKP. Bom, essa é uma dúvida, a gente não sabe ainda. Por quê? Porque eu não sei se eu fazendo outra transformação de similaridade, eu obtenho a 4x4, ou se eu começando de outra matriz de Dirac, eu obtenho a 4x4 e não obtenho essa 1 e 3 aí. Então essa é uma pergunta que está no ar. E para D igual a 4, você observa que é 1, 5 e 10, tudo perfeitinho, não tem problema nenhum. Em D igual a 5 já aparece o problema de novo. A gente obteve as matrizes de Dirac em D igual a 5, são 4 por 4. Quando você faz o produto lá em cima, dá 16 por 16. Quando você quebra para criar os blocos, vai aparecer 6 e 10. E a gêmea é automática. Então, beleza, mas aí fica faltando a vetorial, que deveria ser 15 por 15. Aí vem a pergunta, se eu fizer outra transformação, eu obtenho a 15 por 15 e a outra de 1, ou se eu começar de outra matriz de Dirac, eu obtenho essa de 1 e a de 15, e não as 6 e 10 que estão aí. São perguntas que estão ainda para ser respondidas. Essas outras a gente já respondeu aí. Aí vem a conclusão, a dimensão par, você percebe, tudo funciona perfeito. Na dimensão ímpar, tem sempre uns buracos para você tapar e resolver. Então, os mistérios da dimensão ímpar. Né? Então, a gente está tentando desvendar esse mistério aí. Não é tão mistério assim, mas de qualquer forma, precisa entender. As aplicações que... Bom, então eu mostrei como a gente obter as representações gerais da DKP e depois falei de como obter via matriz de Dirac. As aplicações em D igual a 3 e D igual a 4, né? Eu vou mostrar basicamente o caso de geração de massa topológica e o caso de quebra de simetria de Lorentz. Então, no caso de massa topológica, em 2 mais 1, o que a gente faz? A gente parte da equação DKP não, sem massa, aí esses três primeiros termos que você está vendo aí é DKP sem massa. O gama, está vendo? No terceiro termo tem um gama ali no meio. Isso significa que a gente está tratando a DKP sem massa. Então, ou seja, a grosso modo, seria a equação de Maxwell, isso aí. Então, aí DKP livre, sem massa, e eu acrescento esses termos que seria o acoplamento Shine-Simon para DKP em 2 mais 1. Certo? De onde eu tirei isso? Isso aí foi testando, pensando, até inventar o termo. Agora,
Por que que vem esse comutador? Porque se você observar aqueles acoplamentos todos possíveis lá embaixo, lá atrás, quando eu mostrei, tinha um que era o sigma mini F mini. O sigma mini é o comutador das matrizes. Então, foi ele que me inspirou a construir esse acoplamento possível aí da teoria, certo? Então, ele está dentro do escopo dos acoplamentos. Ok. Quando você usa olha Lagrange, você obtém essa equação de movimento aí que você está vendo. Dessa equação de movimento, aí agora usamos as matrizes que a gente obteve lá atrás, em 2 mais 1, e daí a gente conclui que o campo dual, o F alfa, ganhou uma massa, que é esse K quadrado aí, que seria uma massa. Observe que o K é a constante, volta aqui, o K é a constante do acoplamento, e ele vira a massa desse campo, ou seja, uma massa topológica, certo? O F alfa ganha uma massa topológica e é um campo vetorial. E o AMI, o A alfa, como está aí, ele é o campo vetorial sem massa, o fóton. Só que ele ganha uma massa não, desculpa, uma corrente, que depende do K também, ou seja, uma corrente topológica aí. Então, como se esperava, o termo Chern-Simon gera massa topológica e corrente topológica, e a gente faz isso através da DKP. Ok? Isso o Jacques e várias pessoas já tinham feito em segunda ordem. Ok? Ok. Em caso 3 mais 1, a gente parte da mesma Lagrangiana DKP livre e acrescenta um termo que é muito parecido, só que observa que tem esse N-ρ. Esse N-ρ é um campo de fundo constante, que é uma anisotropia que a gente acrescenta e quebra a simetria de Lorentz. Então, quando a gente faz isso, vamos ver a consequência, não vou falar antes, né? A gente faz isso, obtém a constante de movimento, vou usar esse N só com o componente N0, constante, abrindo agora as matrizes em 3 mais 1, né? Aí a gente obtém essa relação de dispersão que você percebe na segunda equação, que não é bem a relação de dispersão conhecida. Ela tem um termo linear no momento, K. Então, e o eta zero, o N0 está multiplicado ali. Esse termo aí é que é a quebra de simetria, certo? E ele quebra a simetria e acrescenta o surgimento de 2 modos de propagação do fóton que o pessoal associa, o Jacques associa a um fenômeno que eu não sei se está verificado experimentalmente, mas é chamado de birrefringência. Okay? Tem o mais e o menos ali que você está vendo. Então, isso é feito também via teoria da KP. Okay? Bom, dessas duas aplicações, rápidas, né, mas é isso mesmo, vem a covariância galileana. Né? Então, a DKP galileana. Quem é a DKP galileana? É uma equação DKP similar àquela, só que não relativística. Então, só para situar aí quem não está acostumado com a covariância galileana, eu acredito que a maioria, ou todos estão, mas só para não perder a viagem, a covariância galileana faz o seguinte: ela parte da ideia de que o R quadrado é invariante por transformações galileanas usuais. Mas existe uma sobra, né? Ou seja, uma sobra lagrangiana da partícula livre, sobra um termo que é uma derivada temporal, simplesmente. E daí você pode fazer a seguinte construção. Você pode, ao invés de tomar a distância como sendo R2, você associa um R2 menos 2TS. E esse S é uma nova coordenada que vai se transformar dessa maneira que você está vendo aí. Feito isso, então você tem 5 coordenadas. Seria o R, as 3 do R, X, Y, Z, o T e o S. Ok? Os 3 se transformando, o R e o T conforme a transformação de Galilei usual, e o S como consequência dessa maneira aí. Dessa forma, você pode definir um vetor, vamos chamar de posição, xmi, e que, para reproduzir essa condição R2 menos 2S lá em cima, você tem que propor uma métrica, que você está vendo aí. É com essa métrica que você vai fazer o xmi, dando R2 menos 2TF. Então, você supõe a existência de uma quinta coordenada, essa quinta coordenada tem um jeito de se transformar próprio, e dessa maneira você constrói o vetor e define o espaço métrico, e com isso você define o produto escalar. Certo? Então, a sua transformação de Galilei, que antes era x e t indo em x' e t', agora será xts, né, indo em x', t' e s'. E essa última expressão aí é que vai dar a matriz geral, que vai envolver a transformação de Galilei e mais a transformação do S. Então, você constrói um espaço-tempo, digamos assim, cinco-dimensional, que dentro dele está as transformações, digamos, está o euclidiano, como você está vendo aí, esse 1, 1 dessa matriz, e
As transformações que deixam invariante para o escalar nesse espaço incluem a de Galilei e mais o do S. Isso foi proposto por Takahashi, nesses artigos que você está vendo aí, e também em outro artigo, Takahashi Onuki, mas também tem contribuições que já apontavam para isso antes, que é do Levi Leblon, né? Ele já fez vários trabalhos onde alguns ele não falava com a variância, mas já no final ele já sinalizava alguma coisa que lembrava isso aí, apesar de eu não ter colocado o artigo dele aí. Okay? Mas é do Takahashi que a coisa vai ganhar, digamos assim, essa estruturação, né? A partir do princípio de simetria. Okay? Bom, covariância galileana seria um resumo muito breve, que é isso aí. Okay? Aí vem os invariantes da teoria, ou seja, as derivadas a partir de derivadas. Então você vai ter dmi mais um K2, né, batendo no campo, dando zero. Isso é invariante, porque o dmi é um invariante. Então, pela teoria de grupos, você pode mostrar que o invariante é igual a uma constante. Então, esse K aí seria uma constante que a gente acrescenta na teoria. E a outra invariante é a derivada da quinta componente, a derivada do S, que a gente associa à massa, a outra constante. Okay? Então, se você colocar esta segunda equação na primeira, o que vai resultar? A equação de Schrödinger. Okay? A equação de movimento aqui não é Klein-Gordon, é Schrödinger. E o último é o invariante relacionado ao spin, e esse WMi aí é o vetor de Pauli-Lubanski, tem um mi aí que deveria estar em cima, que quando você contrai, dá os autovalores de spin. Esses vetores aí, acho que eu mostro mais na frente, rapidamente. Okay? Então, os invariantes são esses três, ok? Para covariância galileana. Ok, dessa forma, aí vem a questão, né? E a equação DKP? Então, a equação DKP é essa aí. Beta mi del mi mais esse K, simbolizando, né, o termo de massa, né? Não precisamos ainda dizer que esse K é um termo de massa, mas é uma constante. De forma que, com esta formulação, você vai obter a equação para o campo escalar, vai obter a equação para o campo de Proca, não relativístico, ou seja, o limite do campo de Proca não relativístico, e também vai obter as equações, os limites da equação de Maxwell, certo? Não relativístico. Só para lembrar que sempre é bom falar essas coisas, porque às vezes os limites da equação de Maxwell não são tão divulgados. A equação de Maxwell possui dois limites. O limite chamado elétrico e o limite chamado magnético. O limite magnético é quando a derivada do campo elétrico é muito pequena, ou seja, quando o campo elétrico é muito menor do que o elétrico, que o magnético. E o limite elétrico é o contrário, quando o magnético é muito menor do que o elétrico. Certo? Então, existem esses dois limites. Aí se pergunta, e esses dois limites estão aí dentro dessa equação? Né? Aí a resposta, sim, está. Vou lhe mostrar agora. Então, essa equação contempla o campo escalar e os limites elétrico e magnético do campo de Proca. Alguém pergunta, mas você falou do de Maxwell, do limite elétrico e magnético de Proca? Sim, é verdade. Tem dois limites também para o campo de Proca. Okay? E esses dois limites são contemplados aí dentro. Aí, deixa eu só fazer uma justa homenagem aqui, é o seguinte, essa equação DKP, como eu falei no início, ela foi sugerida para mim no mestrado, sugerida porque eu não tinha a menor ideia do que era. Então, a Ademir trouxe a equação no bolso e disse, ó, vai aí, teste isso aí. Aí eu testei álgebra e tal, tudo funcionou perfeito. No final, né, saiu a tese, tinha isso na tese e depois de um artigo. Então, fica a ideia de que, todo mundo, mas eu estou chamando a Ademir aqui do pai da DKP galileana escalar. Depois da vetorial veio depois, onde foi um esforço mais conjunto, mas o Ademir é o pai da DKP escalar galileana. Aí. Então, eu falei que existem dois limites para a DKP galileana, tanto massiva, que seria de Proca, e como não massiva, que seria os limites de Maxwell. Vamos entender um pouquinho o que é essa coisa aí. Como é que obtém, na verdade, que eu já falei o que é. Então, observe. A equação DKP galileana não massiva é essa daí. De novo, vem essa matriz gama, que também vai obedecer aquela mesma álgebra e vai ter uns componentes não nulas e outras não nulas na diagonal. Ok? Ela dará conta do eletromagnetismo galileano, que é os limites
do campo de Maxwell. Foi previsto por Leblanc e Lévy-Leblanc em 73, nesse artigo que você está vendo aí. Vou só mostrar como é que você enxerga um pouquinho dentro do campo isso aí. Seguinte, vamos pensar aí em 3 mais 2, ou seja, em 5 dimensões. 3 espaciais e as duas que seriam o tempo e o S, né? O caso escalar é muito parecido com o caso relativístico, que você está vendo aí, então o campo é, digamos assim, dispensa muitas apresentações. O campo vetorial, observe como ele está aí. Ele tem um EM, um EE, um B, um KA, um KφM, um KφE e um Azinho no final. Então, se for em 3 mais 2, ou seja, 3 espaciais, então esse EM aí seria o limite magnético do campo elétrico, ou daquilo que significaria o campo elétrico, okay? Dentro do campo de Proctor. E o EE seria o limite elétrico, entendeu? Do campo elétrico dentro daquilo que seria o campo de Proctor. O A é o A comum, φm e φe seriam os potenciais associados a esses dois limites, certo? E o A é um termo que vai dar uma identidade apenas nas equações. Então fica tudo muito arrumadinho. Quando você abre agora, com as matrizes, você vai obter o quê? Nesse caso aqui, que seria o caso mais simples, você vai obter os limites não relativísticos da equação de Proctor, o elétrico e o magnético. Você pergunta, e como é que eu obtenho cada um, já que eu tenho os dois aí? Então, vamos só explicar isso. Se você nunca vai ter os dois, obviamente, tem que ter um ou outro. Então, se você quer o limite magnético, então o potencial φe, que é do limite elétrico, você faz ele igual a zero. Quando você faz ele igual a zero, esse EE, que é o limite do campo elétrico, né, tal, ele vai sobrar só um terminho aí. Quando você abre as equações, ele vira uma equação subsidiária que substitui nas outras. Portanto, vai sumir o φe, o EE e o A também. Então, você vai sumir com 5 componentes e vai ficar só com 10 equações, que seriam as 10 equações que você esperaria para o campo de Proctor não relativístico, já, né, tomando o limite onde o campo elétrico é muito menor que o magnético. Se você fizer o contrário, você zera o φm, o EM vai virar uma equação subsidiária, você substitui, some também no final, e o A também. Então, você novamente tem 10 equações. Então, você cai nos dois limites do campo de Proctor, ok? E se for o caso de Maxwell, no caso de Maxwell, é isso aí agora, essa outra transparência. Eu só tirei o K, tá vendo? Que não tem massa agora, então esse caso desaparece. Então, você vai fazer a mesma coisa e vai obter os dois limites do campo de Maxwell, que seriam os limites do campo eletromagnético, né? Esses dois limites, um deles tem o DE/dt e não tem o dB/dt, e o outro o contrário. Quando você destrói o termo DE/dt, o que sobra nas equações de Maxwell é invariante por transformações galileanas. Quando você destrói o dB/dt, o que sobra também é invariante por transformação galileana. Por isso que são 12 limites não relativísticos do mesmo campo, sendo que um e o outro, eles não coexistem, porque um é quando um campo é maior e o contrário, certo? Ok, feito isso, aí alguém pode perguntar assim, mas esses campos de Proctor aí, melhor, esse campo de Maxwell não relativístico, quando você abrir as equações, você vai ter o quê? Né? Aí você mas vai ter uma equação que não vai ter derivada temporal, vai ter uma equação do tipo Laplace, Poisson, certo? Alguém fala assim, é verdade, mas vou te mostrar aqui que isso, apesar de ser assim, não significa algo inútil, é algo que vai ter uma relevância, vou mostrar agora no resultado. E uma outra coisa é que esse limite, por exemplo, quando o dE/dt é igual a zero, ou seja, o campo magnético obedece a uma equação do tipo Poisson, ele é amplamente utilizado em supercondutividade, por exemplo, onde o campo magnético dentro do material ele tem que cair ou ser zero. Então, existe um tipo de supercondutor que obedece isso. Portanto, ele tem uma utilidade lá muito forte, porque é uma teoria não relativista, a supercondutividade, né? Ok, então vamos ver só uma aplicação. A aplicação seria a massa topológica em 2 mais 2, ou seja, 2 dimensões espaciais. A gente fez para 2 mais 1 relativístico, agora 2 mais 2 não relativístico. Então, observe que segue muito parecido. Eu coloco um vetor aqui, N alfa, que você está vendo aí, que é o campo de fundo, que é constante.
Quando a gente faz isso e abre as equações, é claro, eu vou zerar uns componentes desse N aí. Observe o que a gente obtém. Vamos nos concentrar principalmente na primeira equação de baixo, ou seja, do A mais menos, tá vendo? Esse campo que eu acrescentei, ele vai acrescentar massa no campo, no A mais menos, tá vendo? Aí você fala assim, então gerou massa, igualzinho ao anterior. Gera massa, lá gerou massa para o campo eletromagnético, ou para o próca também pode, ele soma uma massa a mais. E aqui geraria massa para o campo de Schrödinger. Ok, mas eu tenho uma coisa a mais aí, que é uma curiosidade muito interessante, nessa mesma equação. Observe, onde tem o A mais menos. Se você... vamos sumir com essa interação, N4, certo? Vamos sumir com isso e vamos dizer que a massa é zero. O que sobra nisso aí? É Nabla 2 aplicado no A, dando zero, ou no máximo igual a constante, certo? Você multiplicar tudo por M, depois zerar e tal, certo? Então, se você zerar a massa, o que você tem? Uma equação do tipo Poisson. Então, eu lhe pergunto, onde está a dinâmica? Não tem dinâmica. Por quê? Porque zerou a massa. Zerar a massa significa aí, nessa situação, sumir com a dinâmica. Mas, quando você coloca a interação perdi a palavra, Chern-Simon, o que acontece? Ele não só gera a massa, N4, que você está vendo, mas ele gera a dinâmica, porque esse DDT não vai mais para o espaço, não vai sumir, entendeu? Se você zerar a massa aí, ó, zere a massa, o que vai sobrar? Uma equação de Schrödinger com massa N4. Então, o fato de você colocar Chern-Simon gera uma massa topológica, mas agrega dinâmica à equação de Schrödinger, ou a equação de Poisson do campo, que antes não tinha, entendeu? Então, isso é uma coisa interessante nesse sentido aí, tá? Então, Chern-Simon não relativístico tem esse efeito. Inclusive, isso que eu estou lhe falando aqui de gerar dinâmica, eu não comentei no paper e acabei vacilando, porque isso está visível aqui. Okay? Então, essa é a aplicação em 2 mais 1, certo? Da DKP galileana. E para o caso escalar, você percebe que não gerou, o φE, né, o potencial escalar, não gerou massa, mas gerou uma densidade de carga aí associada ao campo magnético, não é? A única componente que ele tem, né, em 2 mais 1, em 2 dimensões espaciais, certo? Ok, então, dessa aí é a aplicação que eu faço para a DKP galileana. Claro que existem várias outras, eu coloco essa apenas porque é uma das novas assim, que estava fazendo, achei que era curioso e tal, todo mundo. E aí, muito obrigado. Foi um ótimo seminário, parabéns. Bom, agora nós vamos abrir para algumas perguntas, comentários. O professor Ademir geralmente comenta logo no início. Quer comentar alguma coisa, professor? Ok, não, quer deixar para depois, então. Então, estamos abertos aí a quaisquer questionamentos, propostas de trabalho, instruções normativas, por aí vai. Estou abrindo o leque aí de opções aí, para o pessoal se sentir mais à vontade. Gente, pode ficar à vontade em perguntar, não sejam tímidos, né? O professor Esdras aí está bem disposto, né, professor? Tranquilo. Dá para a gente conversar um pouquinho. Se eu souber, eu respondo. Eu acho que tem muitas coisas aí interessantes aí que o senhor tem feito, e eu ainda quero dar uma olhada melhor naquele artigo do condensado, que eu acho muito interessante, e pode ser que alguma coisa a gente pode surgir mais coisas, evoluir dali, né? Tem uns trabalhos que a gente vem discutindo com o professor Ademir a respeito de um possível desdobramento da minha tese aí, pode ser que tenha alguma coisa. Bom, professor Inácio Gomes também, quer se apresentar, professor, para a gente conhecê-lo? Fique à vontade, trabalhando com professor lá na universidade. Exato. Fala aí, Inácio. Bom, boa tarde a todos. Eu gostei muito da apresentação e quero parabenizar, além do professor Esdras, a todos os organizadores e também ao público que, bom, na verdade, nessa palestra Esdras deu uma perspectiva bem ampla e queria sugerir algum ponto de contato como se diz, com a pesquisa que venimos realizando com o professor
Ernesto, Ok. no sentido dos sistemas que têm uma massa dependente da posição, que eu acho que a gente poderia aproveitar aquela representação covariância galileana para Ok. talvez tentar como se diz, uma covariância com sistemas com massa dependente da posição, né? Independente da posição. Certo. Sim, que eles têm muita aplicação nos supercondutores, né? Nos sistemas que têm, vamos dizer, uma interrupção descontínua da massa, né? Que permite uma modelagem desse tipo. Então, só essa observação que poderia ser explorada no trabalho futuro. Bom, obrigado, professor, pela sua participação. Seja bem-vindo ao nossos seminários. Fique à vontade de participar de outros. E, quem Muito sabe, obrigado. um seminário para a gente, quando o senhor quiser, ou alguns trabalhos que o senhor tem desenvolvido com o professor Ernesto. Eu conheço o professor Ernesto, já tive a oportunidade de ver algumas coisas que ele tem feito. Professor Ademir, fique à vontade. Muito bom. Parabéns, Esdras. Muito, muito bom. Um curto Professor Ademir. Oi? Muita informação por curto espaço de tempo. Aí eu corri bastante. Um panorama, não precisa detalhes, eu acho que mesmo para os estudantes, tal, deu uma ideia aí, não é? Ernesto Borges é o nosso Ernesto? Isso, É que está aqui? É que eu não vejo ele, assim, na tela, né? Não. Quer ver, Ernesto? Eu não sei se ele está aí. Olá, Ademir. Acho que ele está. Satisfação. Bom, eu gostaria de continuar a reforçar o convite do Eduardo para o Ernesto e os professores Ernesto e Inácio se apresentarem para um seminário. A gente está montando a lista para setembro, outubro. Setembro já tem algumas pessoas lá no final, e outubro. Então, se vocês pudessem, desejassem dar um seminário, ficaríamos honrados, sem dúvida nenhuma. Aí depois a gente troca uns e-mails, uns apps assim. Isso. Pode ser, Isso, professor? Seria um prazer para mim. Vai ser ótimo. Ernesto, meu rapaz, eu chamava ele assim, Ernesto, meu rapaz. Ele não está atendendo ali, eu acho. Eu estou aqui sim, Ademir. A voz eu reconheço tranquilamente. Ernesto, queridíssimo, venha dar um seminário aqui para a gente. Bom, eu queria parabenizar o Esdras, queria fazer dois apontamentos. O Esdras me citou aí bastante, tá? Não sei se é tanto, mas tudo bem. Mas tem uns méritos dele meio crucial. Na pesquisa da covariância galileana, que também foi parte da tese do Esdras, a questão da covariância, ela se colocou para a física não relativística assim que se escreveu a relatividade de modo tensorial. Ou seja, a questão tensorial, ela reflete um problema de simetria, ela reflete a simetria do espaço-tempo subjacente à física ali, não é? Então, não é um problema matemático, estritamente falando, escrever a física tensorialmente. É um problema físico. E, como tal, a física não relativística deve ser escrita tensorialmente para poder explicitar a natureza da simetria que está por detrás. Isso vem desde o início da relatividade. Os trabalhos do Takahashi dão passos decisivos. Entretanto, só contando um pouco da história, né, Esdras? Entretanto, esses trabalhos eles deram uma embicada, num certo momento, com a própria publicação do artigo do Takahashi com a Mott, etc., que o Esdras colocou ali, e um trabalho lá de Alberta, lá de Alberta também. Os dois trabalhos, eles não conseguiam escrever as equações, por exemplo, para Spin-Meyer, a equação de Pauli-Schirringer e a equação de Schirringer, eles eram escritas, e equações de fluidos,
eles conseguiam escrever covariantemente. Mas não se conseguia escrever os dois limites do eletromagnetismo. Um dos limites é citado, colocado explicitamente no livro do Landau. Sim. E eles apontavam que aquilo era uma inviabilidade, mostrava que era uma inviabilidade da tentativa que vinha sendo perseguida de escrever covariantemente. Então, você teria covariantemente significa usar um espaço de 5 dimensões, onde no espaço dos momentos você tem os 3 momentos, a energia, parecido com o que você faz em relatividade, só que você acrescenta a massa também. No fundo é isso. Isso. Tá certo? Tá. E no espaço você tem espaço. A massa O espaço você energia, tem. No espaço você tem espaço. Sim. Na hora que faz o produto, né? Mas o vetor, o quadrivetor fica 3 momentos, fica a energia e a massa, né? A componente P4 e P5. E isso não tem nada a ver com relatividade, não é? É física não relativística. A contrapartida espacial, né? As coordenadas canônicas são o espaço, o tempo, de novo, e uma componente que você são da velocidade, o objeto que você está analisando, usa a velocidade para propor uma quinta componente. É isso que você está fazendo, tá certo? Então, escreve a física relativística num espaço de 5 dimensões desse jeito. E aí sai covariantemente, etc. Só que eles não conseguiram escrever as duas representações, só conseguiram escrever uma. E a tese do Esdras, ele pegou, eu discuti com ele, e ele tinha feito um curso de geometria diferencial comigo. Aí eu falei, eu tenho esse problema aqui, no mínimo a gente vai olhar bem formalmente para isso, para saber por que é que não dá para escrever, no mínimo. Então, ele tinha um background, então saindo de geometria diferencial, escreve a biforma e tal, enfim, e fomos conversando. E aí o Esdras acabou achando o outro limite. Quando fez isso, que é um dos artigos que a gente publica lá, né? Quando ele faz isso, aí tem literalmente um revival aí nesse caminho para montar as teorias de campo não relativístico, tá certo? Porque aí estava consistente, ou seja, todas as representações, elas estavam consistentes, fazia sentido e pronto, era assim que tinha que fazer. Essa é uma contribuição que eu acho bastante relevante no trabalho do Esdras, tá certo? E a partir daí vieram as outras coisas, como DKP, etc. Enfim, queria chamar a atenção para isso. E queria perguntar duas coisas extras. Uma, que eu não sei, se foi desenvolvida a representação para o campo tensorial. Quando você falou campo tensorial, eu achava que você estava falando do campo de Calbi-Ramon, tá certo? Que campo tensorial, que chama-se de campo tensorial, na realidade é uma biforma. Ou seja, o A não é A mi, mas é um A mi, por exemplo. Né? Sei. O potencial, no caso eletromagnético, é o AMI. As 3 componentes magnéticas e o campo de Calbi-Ramon, descreve algumas coisas concretas, em particular a interação entre vórtices em supercondutores. E ele tem uma estrutura que generaliza o eletromagnetismo. E aí eu queria saber se... Eu não sei, estou perguntando assim, realmente eu não sei. Isso, se foi colocado na forma de uma equação à la DKP. E a outra questão é a seguinte, se a partir da equação de DKP se estudou as simetrias como uma teoria de campo, com simetria de calibre, estritamente falando, ou seja, você fazer a calibragem da teoria para chegar nos processos de interação. Isso, eu não sei se foi feito, em particular, pelo grupo do Pimentel, eu não lembro, não sei disso. Ou se só usou, assim, se montou a Lagrangiana. Está entendendo? Entendi. Certo. Bom,
o primeiro... Você terminou? Tem outra pergunta? Não, né? Não, são essas duas. É o Kalb-Ramon e teoria de calibre não abeliana. E mesmo a abeliana, quer dizer, se sai como uma teoria de calibre abeliana, Certo. as interações. Bom, nesse caso aí, a tensorial que eu falei, que seria aquelas duas gêmeas 10x10 lá, eu fiquei desconfiado delas, porque eu obtive elas, e isso significa o quê? O livro do Corson diz que é uma representação skill vector, mas eu procurei entender, ninguém fala, não tem informação. O que é que skill vector? Estou inclinado, uma coisa assim, eu não sei. Então eu resolvi o seguinte, eu vou abrir essas representações, essas equações, e vou ver se eu consigo dar um significado físico. Então, quando eu disse que ela representa tensorial, é mais ou menos que é o seguinte, ó, veja se você consegue enxergar isso que eu estou colocando aqui. Está conseguindo? Eduardo, você consegue passar ele para a tela da frente? A tela da frente, é que Se eu estou sem a câmera. eu tiro a representação aí do senhor, então a gente clica diretamente na imagem dele, que aí fica como prioritária. Né? Se clicar diretamente... Eu vou tirar a minha imagem também, né? Você tira os slides, que aí coloca como prioritário, o seu aparece com a imagem maior. Certo. Não, sair da apresentação, parar a apresentação. Parar a apresentação, ok. Pronto, agora o senhor ficou com a imagem bem maior, aí dá para ver melhor. Está dando para ver aqui, Ademir? Chega mais um pouquinho. É uma equação do tipo Proca, tá vendo? Você tem um tensor T de 3 índices, que é uma sucessão de derivadas em termos de outro de 2 índices, tá vendo? Para mim dá para ver. Ok? E a de baixo é a divergência. Db T-mini, dando M2 G-mini. G-nirro, digamos assim. É a equação do tipo Proca, só que é para um campo tensorial. Entendeu? Seu microfone está desligado, professor Ademir. O seu Gemini era escrito em termos de um AMI, não era? Então, nesse momento, eu não sei quem é esse Gemini. Pode ser que ele seja o F que você está pensando. Então, eu não estou pensando em F. Eu estou pensando tá bom. que o seu Gemini é exatamente o campo de Kalb-Ramon. É o equivalente ao A, Tá. O E é vetorial, né? O AMI da eletrodinâmica. Certo. É um quadro vetor. O campo de Kalb-Ramon seria, não usa a letra A para não confundir, mas seria um A do tipo AMI-Ni, por exemplo. Tá certo? Entendi. Então, aquelas representações lá dão certinho isso aqui. Certinho, então, perfeito. Ramon. Deve ser. Entendeu? Então eu disse, isso aqui é um campo tensorial, cara. Agora, quem é esse campo tensorial, eu ainda não sei. Que você está me dizendo agora. Eu não sei. Não é necessariamente o F-mini, certo? Sim, então, sim. Poxa, mas pelo menos eu dei um significado a ele, porque ficou arrumadinho, perfeito. Eu arrumei, são 10 equações para essa primeira equação, abre em 10, porque o T-mini, por ser totalmente antissimétrico, dá 10 componentes, e a outra, o G-mini, também, por ser 2 índices antissimétricos, dá 10 também. Então, aí, em 5 dimensões, né? Aí eu disse, então isso aqui é um campo tensorial. Sim. Certinho. Entendeu? Então foi isso que eu falei. Eu quis dizer o campo tensorial porque ela reproduz equações do tipo Proca para um campo tensorial, ou seja, 2 índices. Como você está falando, você falou de quem? Uma biforme, né? É uma biforme. Isso, uma biforme, exatamente. Uma biforme. Certo? Essa é uma questão. A outra pergunta foi o quê? Você fez, né? A outra é se tem uma maneira de construir o processo de interação em DKP exigindo a invariância de calibragem, tanto abeliana quanto não abeliana. Certo. No caso abeliano, com certeza, de repente você pode olhar lá e achar que ainda
teria mais alguma coisa, mas assim, o caso abeliano é o artigo do Pimentel. O Pimentel tem coisa. Isso, então ele tem um que ele discute exatamente essa questão do gauge, principalmente porque a questão do gauge esclarece uma pergunta que o Bogoliubov tinha feito, que o Bogoliubov, na década de 60, 70, ele chegou a dizer que a teoria DKP ela tinha uns problemas porque ela deixava uma certa linearidade lá na equação de movimento com o campo. E aí, Pimentel vai escolher isso e percebe que não tem problema nenhum no gauge, porque, na verdade, dentro do campo tem derivadas também. E você tem que levar em conta isso. Aí, por isso, corrigia tudo e o gauge fica perfeito. Mas isso por causa abeliano. O caso não abeliano, eu não sei, eu teria que olhar, perguntar a alguém. Podia dar uma olhada, né? Agora, depois a gente conversa, se você me puder mostrar um pouco, ou passar o artigo do caso tensorial da biforma aí, a gente dá uma olhada. Tá. A gente está para terminar a publicação, aí eu te passo. Isso, exatamente, está ótimo. Tem horas, sem problema. Até bom, né? Porque se pode dar algum significado, né? Sim, claro. Porque no primeiro momento a gente vai discutir a representação propriamente dita, citar alguma coisa, mas não vamos explorar o campo, porque o artigo é basicamente para discutir isso, né? Representações e tal, gêmeas e tal, essas coisas. Muito bom. Inácio, se você... diga. Oi? Não sei se você percebeu, Ademir, mas eu falei de limites elétrico e magnético do caso massivo também, né? Sim. Esses limites, Levi-Leblon, ele não cita, porque ele fala só do limite de Proca, né? É um limite. Mas existem os dois também. Inclusive, a gente sinalizou, naquele artigo lá nosso, do Lagrangiano Moda, no meio, abri um parêntese ali, e coloquei o campo de Proca com os dois limites lá dentro. Fica meio invisível, mas está lá. Sim. Aí eu disse, isso aqui precisa estar em algum lugar, porque quando você unifica tudo, quando você zera um potencial daquele para obter um limite, isso vai acontecer tanto no caso massivo como no não massivo. Então, entendeu? Por que não? Então tem lá e tal, você obtém os limites. Só que no caso de Proca não é a equação de Poisson no final, é a equação de Schrödinger mesmo que vai ficar, né? Para cada limite. Sim. Muito bom. Bom, é isso aí. O Renzo tinha uma pergunta, mas parece que já foi respondida e ele tem que sair. O professor Inácio, eu acho que estava querendo falar. Professor Inácio, desculpa, às vezes eu corto o microfone de alguém, porque dá para parecer que não quer falar, que é um barulho assim aqui ou outro, aí às vezes eu corto, mas não é uma falta de educação, não, é só para manter a... Não dá liberação. Mas pode falar, fique à vontade. Quem quiser falar, pode ficar à vontade. Não, eu queria falar só uma coisa das representações gêmeas, que eu sou também bastante leigo no tema e queria saber por que tem tanto questionamento às vezes de outros autores que talvez não gostam desse tipo de representação, porque não obedece àquela pirâmide que se mostrou. Deixa eu só contextualizar aqui a pergunta de Ignácio. É que a gente acabou de publicar um artigo, que é o oscilador, eu, Ignácio e Olavo, que é o oscilador em 2+1, que a gente usa aquela representação 6x6. E aí, alguém entrou em contato com a gente, reclamando, mas não deveria ser 3x3, as gêmeas? A pergunta que a gente devolve na boa, a gente não devolveu, mas é o seguinte, existem duas gêmeas, você tem que usar as duas. Ou uma só não vale, porque só obtém 3 equações, eles são 6. Então, na verdade, você tem que usar as duas gêmeas, e quando você usa, você tem um conjunto de 6. Certo? O que Olavo, inclusive, mostra na tese dele, é que você coloca essas duas equações, esses dois conjuntos, com as matrizes, e
rearruma de forma tal que você obtém uma equação de KP com a representação 6x6, só que a combinação das gêmeas. Pronto, mas fica tudo perfeitinho. Então você escolhe ou usar as duas gêmeas separadas, ou usar uma 6x6, que é o que a gente fala. Então, o que, na verdade, o pessoal, talvez alguém possa reclamar, é porque não está acostumado a usar 6x6, né? A 6x6 nunca foi usada, para falar a verdade. A gente propõe e usou, e funciona. Geração de massa topológica, agora com oscilador e tal. Então, talvez seja mais um desconhecimento, um estranhamento, do que propriamente uma dúvida assim, sobre a consistência, entendeu? Você pode fazer o caminho de volta. Você pode pegar a 6x6, reabrir ela, desdobrar, e obter duas equações de DKP, cada uma com uma gêmea. Entendeu? É isso que ocorre. Então seria uma Agora, falta de uso, né? Falta de uso. Estética, né? Como a gente conversou já várias vezes, e eu citei aqui no seminário, é muito comum as pessoas atacarem problema 1 mais 1 e 2 mais 1 partindo da representação 3 mais 1. Aí você pergunta, por quê? É porque as representações 1 mais 1 e 2 mais 1 não são amplamente divulgadas. Então, as pessoas não, às vezes por desconhecer ou porque não querem usar, aí ele usa, ou seja, cria um problema bem grande, aí depois ele vai diminuindo o problema para chegar na dimensão que ele quer. Aí o que a gente está dizendo, não precisa, vá direto para a representação daquela dimensão. Pronto, use ela e o problema sai. É isso que eu estou falando. Então, talvez seja mais um estranhamento mesmo, Olavo, Ignácio, como a gente já viu em vários papers, né? Que o cara vai tratar e começa da 3 mais 1. Às vezes o cara vai tratar 1 mais 1. Ou seja, é um problema que fica pequenininho, rapaz, 2 equações. O cara zera 10 equações. Então fica aquele trambolhão, aí sai zerando. Isso. Bom, professor Ignácio, quer falar mais alguma coisa? Não, tá. Ficou bem clara a questão. Bom, gente, nós estamos mais ou menos no horário. Eu queria só agradecer a participação de todos. Alguns já saíram e a gente pediu para fazer a avaliação, né? Mas caso queiram continuar conversando, não tem problema. Eu só vou encerrar a gravação para não ficar muito longo o vídeo. Depois a gente vai fazer a edição para colocar no YouTube, viu, professor Ângelo? Daqui a pouco o senhor estará no nosso canal. O senhor assinou aquele termo, né? Lembra aquele termo que eu mandei por e-mail? Tem um termo de o pessoal vai mandar e-mail para mim reclamando de novo. Essa representação, não sei o quê. Minha mulher reclama muito das imagens de fundo. As imagens de fundo, que é a casa, a organização. Eu recebo reclamações okay. Se não tiver tudo ok. Não sei se a sua se importa com isso. Aqui a gente deixa essa estante aqui. A parede, e aí ninguém reclama com ele. Aqui a gente aluga uma estante, bota essa estante aqui atrás, aí dá o seminário, a mulher dá aula, depois a gente tira a estante e devolve. Diz que lê esses livros todos. Isso. Deixa eu só encerrar a gravação aqui. Pois é, muito obrigado, professor, eu queria agradecer novamente. Se eu quiser fazer uma mensagem aí de finalização, fique à vontade. Eu, Ademir? É o senhor mesmo. Ok. Bom, de qualquer forma, eu queria agradecer, né? Muito obrigado pela possibilidade de falar. E foi bom para mim, porque eu tive que organizar e preparar todas essas ideias. Percebi até que tem coisas novas a serem faladas também. E para mim foi muito bom, né? Eu espero que tenha sido útil também para vocês. E, havendo alguém interessado em alguma referência, alguma coisa, só entrar em contato que eu passo sem maiores problemas. E espero que a gente trabalhe aí, né, Ademir? Ademir e você aí, Eduardo, viu? Ou, sei lá, Ademir que manda aí, né? Então ele que resolve, né? É isso aí. Aí vai ser um prazer. O mestre dos magos, que eu costumava chamar da Viviana de o mestre, né? Aí agora eu tenho que chamar Davi, o mestre, e Ademir também, para diferenciar, acho o mestre dos magos, Ademir, né? O professor Berti. Então, muito obrigado aí. É isso aí. Valeu, deixa eu encerrar a gravação e a gente pode conversando.